Que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia de todos que nos ouvem. Bom, imaginem só por um segundo receber a notícia de que um filho adolescente pode perder o movimento de um braço de forma totalmente irreversível. Nossa, esse é o pesadelo de qualquer pai, né? Exatamente. A partir desse momento exato, o peso de como evitar essa tragédia, assim, cai inteiramente sobre os ombros de quem precisa tomar a decisão. E sem garantia, sabe? Sem garantia nenhuma. E é por isso que hoje a nossa exploração vai nos levar aos bastidores de como fazemos essas escolhas quando não há um mapa claro. Para isso a gente vai mergulhar na obra A Vida de Moisés, tomando decisões segundo a vontade de Deus, focando mais especificamente no capítulo 9. E o interessante é que essa história do adolescente não é tipo um exemplo hipotético. Na verdade, é um relato autobiográfico muito cru do próprio autor do livro. Peraí, sério? Aconteceu com ele? Com ele mesmo. Ele teve uma infecção óssea gravíssima na adolescência, sabe? Chamada osteomielite. E isso resultou na perda de uma parte considerável do osso do braço esquerdo. Caramba! Pois é. E o médico colocou o pai desse garoto diante de uma encruzilhada aterradora, assim, daquelas que te deixam sem ar. Eu imagino. Pelo que eu vi no material, a primeira opção era uma cirurgia imediata de transplante ósseo, certo? Exato. Rápida, resolvia a questão estrutural ali na hora, mas trazia todos aqueles riscos de uma intervenção cirúrgica complexa, né? Rejeição, infecção. E a segunda opção, que eu achei tão assustadora quanto, era simplesmente esperar. Tipo, esperar 5 anos. A ideia seria torcer para o crescimento natural do corpo preencher a lacuna do osso. O grande problema aí é que... Se o garoto sofresse qualquer fratura... Isso, qualquer tradinha boba nesse período de 5 anos, o dano seria permanente, fim da linha para o movimento do braço. Que pressão absurda! E diante dessa bifurcação, o livro destaca a reação do pai como um marco de maturidade espiritual, né? Porque o que a maioria de nós faria? A gente entraria em pânico, provavelmente. Sim, mas ele se isolou para orar. E o texto faz questão de frisar que o foco dessa oração não era exigir, sabe, uma resposta mágica de Deus. Ele foi investigar o próprio coração. Esse é o ponto-chave dessa nossa imersão de hoje. Ele optou pela cirurgia no fim das contas, mas ele só deu o aval para o médico depois de garantir para si mesmo que não estava tomando aquela decisão por puro desespero. Ou por duvidar do cuidado de Deus, né? Exato. Ele precisava ter certeza de que estava agindo impulsionado pela fé e não guiado pelo medo. Tem uma diferença gigante aí. E aqui entra um ponto que, assim, frequentemente frustra a nossa natureza, sabe? A gente clama por garantias. A gente quer um aplicativo no celular que calcule a rota mais segura e diga, tipo, vire à direita para evitar o sofrimento familiar. Seria muito mais fácil, né? Mas a tese central dessa obra, que se apoia lá no capítulo 11 da Carta aos Hebreus, é que a fé opera como uma lente para decisões que não oferecem nenhum benefício imediato ou visível. Só que, confessando aqui para quem nos ouve, tem uma coisa que me deixa genuinamente confuso logo de partida. Por que usar Moisés? Como assim? Pensa bem. Quando a gente pensa em figuras bíblicas, Moisés é o homem das tábuas de pedra, sabe? Ele é o legislador, o arquiteto daquelas regras todas minuciosas. Ele me parece muito mais tipo o garoto propaganda do legalismo, das regras rígidas, e não da fé que dá um salto no escuro. É uma ótima observação. E olha, essa é a grande ironia histórica que o texto desvenda. Porque para os leitores judeus daquela época, a visão era exatamente essa mesma que você descreveu. Moisés era sinônimo absoluto de lei. Então como é que o livro resolve isso? O autor da Carta aos Hebreus faz um movimento literário e teológico que é fascinante. O material traz uma citação do teólogo Simon Kistemaker, que observa que Hebreus dedica 5 sessões inteiras à vida de Moisés. E todas elas quebram essa expectativa da lei, começando com a mesma expressão. Que seria pela fé. Isso, pela fé. É uma desconstrução total da imagem dele. A obra mostra que Moisés, na verdade, operava usando o que o autor chama de escudo da fé. E esse escudo servia como uma ferramenta ativa de triagem. Triagem, tipo, separar o que entra e o que não entra. Exatamente. Determinando o que ele precisava rejeitar categoricamente e o que ele deveria abraçar na vida dele. Faz sentido.
Mas abandonar as coisas não é um processo passivo, né? Exige uma força hercúlea. E o livro divide as recusas de Moisés em 3 frentes principais. A primeira delas, que me chamou muita atenção, é o prestígio. O nível das coisas que ele jogou fora é absurdo. Totalmente. Pensa que ele teve, na prática, 2 fundações educacionais completamente opostas. A primeira em casa, né? Com a mãe biológica, ensinando aquela identidade hebraica, a aliança com Deus, a esperança de um Messias. E a segunda ocorreu nos corredores do poder absoluto da época. O Palácio de Faraó. O Egito naquela época era o equivalente a juntar, sei lá, as maiores potências mundiais de hoje numa única nação. Era o ápice de tudo, né? De tudo. Da ciência, da arquitetura, do poder militar. Ele foi treinado na elite da elite mundial. E o autor ressalta um detalhe importante. Ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó, aos 40 anos de idade. Não foi uma rebeldia de adolescente, né? Não mesmo. Não foi um arrobo juvenil. Foi no auge da carreira e da maturidade intelectual dele. Mas, assim, raciocinando de forma pragmática, pensando com a nossa cabeça de hoje, isso não soa como um erro estratégico colossal? Muita gente diria que sim. Pois é, ele estava ali na linha de sucessão, ou pelo menos nos degraus mais altos da corte egípcia. Não seria muito mais, sei lá, inteligente usar essa influência política para libertar os hebreus por meio de um decreto? Tipo, mudar o sistema por dentro? A lógica humana grita exatamente isso, né? Se infiltra e muda as coisas. Mas a lógica da fé, retratada na obra, entende que o sistema molda o indivíduo, e não o contrário. Ah, interessante. E aqui o autor do livro traça uma ponte muito atual para os dilemas contemporâneos, sabe? Especialmente para os jovens. Ele argumenta que quem cresce no ambiente cristão hoje em dia enfrenta uma dualidade educacional muito parecida com a de Moisés. Verdade, a questão da igreja versus a universidade. Exato. Há o ensino recebido nas igrejas e a instrução secular dos ambientes acadêmicos e escolares. E essas 2 visões de mundo entram em colisão frontal, frequentemente. O material cita exemplos bem específicos dessa colisão, inclusive. Ele menciona o embate clássico entre o criacionismo e o evolucionismo, né? E também traz um ponto interessante sobre a antropologia. O conflito sobre a natureza humana, neutros, né? Exato. E que é apenas a sociedade que nos corrompe ou nos molda. Bom, e para quem nos ouve, vale um pequeno parêntese aqui. O autor do texto levanta esses pontos para ilustrar o choque de cosmovisões que os jovens enfrentam. E nosso papel aqui é apenas refletir o que está no material, tá bom? Sem tomar partido sobre essas questões teológicas ou científicas. Claro, o foco aqui é a dinâmica da decisão, sabe? O núcleo do argumento do livro é sobre essa pressão esmagadora que a gente sofre para buscar aprovação e prestígio na corte acadêmica ou social, abrindo mão das convicções originais. E a atração desse prestígio é magnética, né? Andar na contramão requer aceitar um certo isolamento. Mas, avançando na nossa exploração, a segunda recusa de Moisés entra num território que desafia a própria biologia humana, os prazeres. Essa dói mais, eu acho. Com certeza, porque o palácio egípcio era a materialização de qualquer fantasia que um ser humano pudesse ter. Comida da melhor qualidade, poder irrestrito, relacionamentos, completa ausência de esforço físico. Tudo estava ali, à disposição dele. E ele troca isso voluntariamente por, nas palavras exatas do texto, ser maltratado junto com o povo de Deus. É surreal, né? Isso vai contra todo o princípio básico da busca por dopamina que a gente tem. A psicologia moderna estuda profundamente essa questão da gratificação adiada, sabe? Aquela capacidade de resistir a uma recompensa menor agora para obter uma maior depois. O famoso teste do marshmallow. Exatamente isso. O texto usa a expressão prazeres transitórios do pecado. E eu acho isso um reconhecimento brutal e honesto de que o palácio de fato oferecia prazer real. Não era uma ilusão, né? O prazer era bom. Não era um delírio, mas tinha um prazo de validade. E o problema é que o preço cobrado depois do vencimento é altíssimo. Para ancorar essa ideia do custo do pecado, a obra nos recorda do rei Davi e de Batseba.
Lembra dessa história? Nossa, é o exemplo perfeito do prazer com prazo de validade. Sim. Davi cedeu a um prazer imediato e transitório. Ele era o rei, tinha o poder de fazer o que quisesse ali na hora, mas o resultado a longo prazo foi uma dinastia rachada, assassinatos na própria família, uma dor contínua. E Moisés, pelo jeito, conseguiu enxergar a armadilha. Utilizando a lente da fé, ele enxergou o custo embutido naquele contrato do Egito. A fé, nesse contexto que o autor apresenta, é a lente de longo prazo definitiva, sabe? Ela desmascara a matemática ruim do prazer temporário. O que nos empurra direto para a terceira recusa. Porque, assim, uma coisa é você virar as costas para coroas, prestígio e banquetes. É nobre, é difícil, mas ok. Agora, outra coisa muito mais obscura é enfrentar o que vem em retaliação. A pressão e o medo. O medo paralisa, né? Totalmente. A história humana está repleta de pessoas que resistiram ao dinheiro e aos prazeres, mas cederam quando a sua integridade física ou a sua posição social foi ameaçada. E a própria narrativa bíblica é bem honesta sobre isso, não é? Extremamente honesta. O livro lista como o medo é uma força paralisante que derrubou, assim, gigantes da fé. Conta mais sobre esses exemplos. Olha, por medo da morte, Abraão e Isaque mentiram, expondo as próprias esposas ao perigo. O medo de ser morto pelo irmão fez Jacó fugir de casa. O medo de uma multidão furiosa levou Arão a moldar um bezerro de ouro. Nossa, e tem Pedro também, né? Sim, Pedro negou que conhecia Cristo por medo de ser preso e morto. O pavor do que os outros homens podem fazer desmonta as estruturas morais mais fortes da gente. No entanto, quando a gente olha para o Moisés liderando o êxodo, e vale lembrar, estamos falando do Moisés aos 80 anos, não daquele jovem impulsivo que matou um egípcio e fugiu aterrorizado no passado. Esse homem confrontou o império de frente. E Faraó não era só um rei. Ele era considerado uma divindade viva na terra. Exato. A pressão ali não era tipo de um chefe ameaçando te demitir numa sexta-feira. Era de um tirano ameaçando o extermínio de toda uma nação. Mas o texto diz que Moisés permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. O que isso significa na prática? É a diferença básica entre enxergar a ameaça e enxergar a soberania de Deus. A gente pode pensar na fé, nesse momento crítico, como, sabe aqueles fones de ouvido com cancelamento de ruído ativo? Ah, excelente analogia. Então, ameaças, gritos, os cascos dos cavalos de Faraó, a fúria do exército, tudo isso continuava acontecendo no ambiente externo. O fone não faz o barulho sumir do mundo, mas a fé sintonizou Moisés numa frequência dominante à realidade de quem Deus é, abafando aquele ruído do medo a ponto de ele conseguir pensar e agir com clareza. O invisível se tornou muito mais palpável do que a ira do imperador ali na frente dele. Exatamente isso. Sabe que isso derruba uma noção muito romantizada e eu diria até tóxica que existe por aí hoje em dia, né? Aquela ideia de que possuir fé é assinar um contrato de imunidade contra o fracasso ou contra a hostilidade do mundo. Assim, a teologia de que tudo sempre dá certo no final. Pois é. Muita gente vive essa expectativa de que, ao agir pela fé no trabalho, o chefe vai magicamente reconhecer o seu valor e te promover, ou que os colegas vão aplaudir de pé as suas convicções morais na faculdade. A obra ataca essa expectativa ilusória de frente, sem meias palavras. Viver sob os princípios da fé quase nunca resulta em aplausos imediatos no mundo. Na verdade, a fidelidade frequentemente atrai a fornalha. A fornalha. Como no exemplo de Daniel. Sim, o exemplo utilizado pelo autor é magistral. Ele cita os 3 amigos do profeta Daniel lá na Babilônia. Uma ordem foi dada para que todo mundo se curvasse a uma estátua gigante. E a regra era clara. Quem ficasse de pé seria lançado vivo no fogo. E vale lembrar, eles não tinham a menor garantia de que o fogo não iria queimá-los vivos. Nenhuma garantia empírica. O texto frisa isso. Eles podiam ter morrido carbonizados ali. O raciocínio deles foi a quintessência de tudo que estamos discutindo hoje. Eles decidiram que era preferível entrar na fornalha mortal estando ao lado de Deus do que permanecer fisicamente intacto, quentinho do lado de fora, mas posicionado contra Deus. Uau!
A lealdade ao invisível superou o terror das chamas que eles estavam vendo ali. Mas, mudando um pouco a perspectiva, a mente humana detesta o vazio, né? Como assim? Bom, se a maturidade cristã exige que a gente rejeite o prestígio acadêmico descolado da verdade, que a gente rejeite os prazeres transitórios e que a gente não ceda ao pânico social, algum outro combustível precisa entrar nesse motor. O que preenche o espaço deixado por essas renúncias todas. Ah, entendi. Você tira algo, tem que colocar outra coisa no lugar. Exato. O que a fé aceita de braços abertos. O livro agrupa isso em 3 adoções fundamentais, não é? O plano, a provisão e a promessa de Deus. Isso mesmo. E o interessante é que o tal do plano começa antes mesmo de Moisés ter qualquer consciência de si próprio. Começa lá no desespero dos pais dele, Anrã e Joquebede. No momento em que o Egito estava operando um infanticídio de Estado, bebês hebreus do sexo masculino deveriam ser mortos. Imagina a dor. O instinto natural de preservação ali ditava esconder a criança até as últimas consequências ou tentar fugir para o deserto. Mas a fé os impulsionou a um risco impensável. Colocar um recém-nascido num cesto calafetado e deixar ele flutuar sozinho nas correntes do rio Nilo. É loucura, humanamente falando. Eles abriram mão de todo o controle da situação em nome do plano que eles criam firmemente que Deus tinha para aquele menino. É a ansiedade levada ao extremo absoluto. Colocar quem você mais ama num rio, que por sinal é infestado de crocodilos, só porque não há mais nenhum caminho humano viável, é impressionante. E a história avança, né? Do plano, a gente vai para a aceitação da provisão. E o autor ilustra isso de forma brilhante, relembrando o episódio da Páscoa no Egito. A instrução que eles receberam foi super direta, né? Abater um cordeiro, pegar o sangue e passar nos batentes das portas de casa. Ponto. Apenas isso impediria a morte de entrar naquelas casas. Moisés não instituiu nenhuma dança complexa em volta da casa, nenhum cântico de guerra de 3 horas. Ele simplesmente abraçou a simplicidade daquela provisão divina. E olha, o autor faz uma aplicação bem incisiva para os dias atuais em relação a isso. O que ele diz? Ele diz que assim como o sangue nas portas foi a provisão inteira e suficiente lá no Egito, o sacrifício de Cristo é a provisão exaustiva para quem crê hoje. Nada mais a adicionar. Nada. A grande advertência da obra é contra essa nossa insistência irritante em adicionar complementos a essa provisão. Segundo o texto, nós não precisamos de serviços eclesiásticos desenhados só para ser mero entretenimento. Não são necessários exorcismos teatrais ou campanhas super complexas de quebra de maldição, sabe? O sangue é suficiente. Ponto final. O sangue é suficiente. O duro é que nós humanos temos uma resistência muito profunda a coisas que parecem fáceis demais de receber. A natureza humana adora uma burocracia espiritual, né? É como se a gente quisesse sempre pagar por um presente que já foi dado. A gente quer sentir que tem algum mérito na equação. Sim. Se a salvação exige um ritual exaustivo de 30 etapas, onde nós sofremos, suamos e pagamos um preço, a gente sente que fez por merecer. A graça, que é a aceitação pura de um sacrifício que o outro já fez, acaba ofendendo o nosso ego. Ofende muito o ego. Ofende esse orgulho bobo de querermos ser os grandes arquitetos da nossa própria segurança. Exatamente. A dependência total soa humilhante pra gente. E para ilustrar o antídoto contra esse ego orgulhoso, a obra traz uma reflexão vital do reformador João Calvino. O que o Calvino pontua? Ele pontua que a fé real é um exercício contínuo de manter Deus diante dos olhos. É enxergar a suficiência escondida nele, que escapa completamente aos nossos 5 sentidos físicos. É aquele fone de ouvido com cancelamento de ruído agindo novamente. Sim, perfeitamente. E com um efeito colateral impressionante. Calvino diz que apenas um vislumbre genuíno da presença de Deus já basta para estancar as nossas maiores angústias. Essa visão contínua é o que transforma pessoas normais e falhas em verdadeiras montanhas inabaláveis, capazes de suportar qualquer pressão externa. A complexidade dos rituais humanos desaparece totalmente quando a suficiência de Deus é verdadeiramente percebida pela pessoa. Que percepção fantástica! E isso culmina na terceira e última adoção que o livro traz, a aceitação da promessa. Ah, essa parte é incrível. E aqui o autor usa talvez o evento mais cinematográfico da antiguidade inteira,
a travessia do Mar Vermelho. A imagem mental é forte, né? Muito. Imagine a cena sufocante para eles. Milhões de pessoas encurraladas. De um lado, toneladas de água intransponível. Do outro lado, a poeira subindo lá no horizonte com a aproximação das carruagens de elite egípcias, que viam literalmente sedentas por sangue. O pior cenário possível. E aí, o mar se abre. E a diferença sutil que o texto aponta entre a atitude de quem passava por aquele leito seco é talvez, para mim, o maior momento de epifania dessa nossa imersão de hoje. A distinção crucial entre fé e presunção empírica. Exato. Explica isso para quem nos ouve, porque é bom demais. Bom, os israelitas pisaram no leito seco do mar porque eles tinham uma promessa anterior de Deus. A promessa de que seriam conduzidos, salvos, a uma nova terra. Então, o passo que eles deram no mar era embasado na palavra invisível que os chamava adiante. Eles tinham um convite. Eles tinham o convite. Os egípcios, porém, operavam puramente pela observação visual, o empirismo humano em sua forma mais crua. Eles olharam para o mar aberto, viram que aquela estrada de areia suportou o peso dos hebreus e calcularam tipo, bom, se eles podem atravessar e estão vivos do outro lado, o fenômeno físico aqui é seguro, nós vamos também. Eles replicaram o comportamento, imitaram a ação, mas não possuíam o convite. Perfeito. Eles confiaram na experiência visual e ignoraram que as leis da natureza ali estavam suspensas, assim, temporariamente apenas por uma palavra direcionada a um povo específico. Nossa! Pois é, entrar num território sem a promessa divina, confiando apenas no próprio cálculo de risco e na observação, terminou na devolução brutal das águas e na destruição total do exército. Viver sob a ótica da fé, segundo o autor, não é pular de um penhasco achando que a gravidade vai parar de funcionar só porque você viu alguém mais sobreviver, sabe? É mover-se exclusivamente com a garantia das promessas divinas pessoais para você. É uma separação cirúrgica entre o que é coragem verdadeira e o que é irresponsabilidade cega. E sabe, olhando para todo esse panorama sobre as recusas lá atrás e essas aceitações agora, a métrica de maturidade espiritual que o autor defende no texto se torna muito, muito nítida. Sim, o termômetro muda. Exato. O termômetro não é o número de regras cumpridas no fim do dia, mas o grau de atração. Quanto maior a clareza e o apego que se tem a Cristo, menor será a sedução exercida pelas luzes de neon do mundo ao redor. Pensa bem. Moisés tinha o mundo na palma da mão. Ele tinha os banquetes, o poder militar, o ouro incalculável de Faraó. Tudo que alguém poderia sonhar. Tudo! Mas preferiu a poeira escaldante do deserto caminhando com escravos recém-libertos. Por quê? Porque a visão dele havia sido calibrada para o que não quebra, o que não apodrece e o que não tem prazo de validade. Essa é a provocação que ressoa com força milênios depois, né? Não existe vácuo na vida de fé. Aceitar o plano misterioso, repousar naquela provisão simples do sacrifício e caminhar baseado na promessa futura exige compulsoriamente fechar as portas para o prestígio narcisista, desmascarar os prazeres imediatos e, claro, suportar os ventos da pressão contrária. É ter o silêncio da convicção no meio de um mundo que não para de gritar. Uma bússola que exige reajuste diário das nossas motivações mais íntimas. E para amarrarmos nossa exploração maravilhosa de hoje, deixamos aqui um pensamento incômodo, porém super necessário, para a ponderação de quem nos ouve. Quais são os prazeres do palácio egípcio que cercam a sua rotina hoje? Aqueles confortos intelectuais, né? Isso, aquelas posições de poder em miniatura no escritório, ou hábitos que parecem totalmente inofensivos e civilizados, mas que na realidade operam como âncoras pesadas, impedindo a travessia em direção à terra prometida que foi preparada. É no enfrentamento silencioso e às vezes doloroso dessa pergunta que a verdadeira maturidade começa a florescer na gente. E com essa reflexão, informamos a todos que este é o último episódio desse livro que analisamos hoje. Muito obrigada por nos acompanharem nessa jornada incrível. Que Deus abençoe todos os ouvintes. Que Deus abençoe todos os ouvintes.